Queria agradecer você que acessou nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Celso Santos Fernandes. Gostaria também de agradecer aqueles que já se inscreveram no canal, né? Celso S. Fernandes. Que Deus abençoe sua vida. Vou pedir para que você venha se inscrever no canal, para que você venha dar o seu like, para que você venha compartilhar, para que venha ajudar o canal. Amém? A mensagem de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, tive Daniel um sonho e visões. Louvado seja o nome do Senhor. E quando estava no meu leito, escrevi logo o sonho e relatei a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas como águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando. Eis aqui o outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, e também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram ante dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste havia olhos e como de homem, e uma boca que falava com insolência. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão Daniel, ele se encontrava, cativo na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. No ano 605, Daniel ele foi deportado lá para a Babilônia. E aqui, nessa passagem de Daniel, capítulo 7, Daniel ele vê a ascensão e a queda, de 4 impérios, os maiores impérios mundiais. O primeiro animal que Daniel vê é um leão com asa, o símbolo da Babilônia. Louvado seja Deus. Babilônia, irmão, que durou do ano 608 ao ano 538 a.C. E diz aqui em Daniel, no primeiro ano de Belsazar, louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra, irmão, que Belsazar, ele era neto de Labonido. Quando você vê aqui nas Escrituras, que diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor, é porque os antigos, eles tinham o costume de chamar os seus antepassados de pai. Mas Belsazar era filho de Nabonido. E diz a palavra em Daniel capítulo 5, que Belsazar ele deu um banquete profano, e pegou os utensílios que o seu avô, Nabucodonosor, tinha trazido da Babilônia, e ele chamou os seus nobres
chamou prostituta e deu um banquete, exaltou o Deus do vinho, o Deus do ferro, do bronze, da madeira. E diz a palavra do Senhor que veio uma mão misteriosa, veio a mão do Senhor e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste e achado em falta, e atirado o teu reino e dado os medos e os persas. Diz aqui: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual levantou um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: levanta e devora muita carne. Né? Aqui, irmão, o símbolo do Império Medo-Persa. Aqui, irmão, nós vemos que esse império, na profecia de Daniel, capítulo 7, são representados, irmão, por animais. Né? Quando nós olhamos, irmão, o aspecto lá do primeiro animal, o leão com asas simboliza a rapidez que aqueles impérios conquistaram, né, o mundo. O segundo urso, irmão, grande força, violência. O urso, irmão, é um animal muito forte, um animal extremamente violento. Então, assim, uma das características do Império Médio e da Pérsia. E diz a palavra, irmão, que naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, ele foi morto. E aí, irmão, a Média e a Pérsia conquistaram o Império Babilônico. Eles conquistaram, irmão, a Lídia, a Babilônia, o Egito. Por isso, irmão, que na figura aparece um urso com 3 costelas, representando, irmão, as suas conquistas. E diz aqui a palavra do Senhor: depois disso, continuei olhando. Eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui é um símbolo, irmão, do Império Grego-Macedônio, né? Quando Alexandre o Grande, ele realizou grandes conquistas. Inclusive, irmão, Alexandre o Grande, ele conquistou o Império Médio da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, o Império Grego-Macedônio é representado por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Você imagina, irmão, o leopardo é um animal já muito rápido, extremamente ágil. Imagina com 4 asas, irmão. Então simboliza, irmão, que ele era muito rápido nas suas conquistas. Ele era muito ágil. E as 4 cabeças, irmão, simboliza os 4 generais de Alexandre. Porque o seu império, depois da sua morte, ele foi dividido, né, entre seus 4 principais generais: Cassandro, Seleuto, Lisímaco e Ptolomeu. Né? O império de Alexandre, ele foi dividido. Por isso, irmão, nós vemos aqui, irmão, em Daniel capítulo 7, que Deus, ele conhece o futuro, ele conhece todas as coisas. E por isso, Deus já de antemão, ele foi revelando o seu profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que desse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que Roma, ela foi conquistada por bárbaro.
E Roma, então, irmão, ela foi dividida, né? O Império Macedônico, ele durou de 331 até 168 a.C. E o Império Romano, ele durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os pés, irmão, são os 10 reinos, né? A Europa ocidental que nós conhecemos hoje, né? Que lá em Daniel capítulo 2 é representado também pelos 10 dedos da imagem que Nabucodonosor viu, né? Diz aqui a palavra: animal terrível de dente de ferro e 10 chifres. Mas diz a palavra, irmão, no versículo 8: estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Nós sabemos, né, irmão, que futuramente, ali onde que era o Império Romano, vai surgir no meio desse império um chifre pequeno, que simboliza, né, irmão, o anticristo. E ele falava grandes coisas contra Deus, quer dizer, vai ser um poder religioso. Ele arrancou 3 chifres, né? Os Érulos, os Vândalos e os Astrogodos. Então, irmão, esses 3 impérios, eles foram arrancados na época de Daniel, pelo papado. Então, hoje, nós vemos, irmão, aleluia, essa profecia, ela começando a se cumprir, a profecia do chifre pequeno. Nós vemos, irmão, que o anticristo, ele já começa, né, a revelar o seu reino, né? Um único líder mundial, uma única moeda, né? Nós estamos vendo isso se cumprindo. Hoje também, irmão, em alguns lugares você não pode mais trabalhar se você não receber um chifre, não receber uma marcha. Já demonstra, irmão, que tudo já está sendo preparado para o governo do anticristo. No versículo, irmão, 16 ao 24, diz a palavra ao Senhor: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, que tinham olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo, e veio o tempo em que todos os santos possuirão o reino. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente de todos os primeiros, e abaterá 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, né? Glória a Deus, aqui em Daniel, que Deus, ele conhece o futuro, Deus conhece todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Por um tempo, irmão, o anticristo, ele vai governar. Porque isso vai ser permitido pelo Senhor, vai ser permissão de Deus. Esse reino, irmão, vai ser um reino anticristão.
vai ser um reino pagão, né? Vai ser um reino onde que o sexo vai ser livre, onde, irmão, o homem ele vai ter liberdade para pecar, desde que ele adore o anticristo, o homem da iniquidade, que caminha para a destruição. Então nós vemos, irmão, em Daniel, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, irmão, nós podemos, então, irmão, descansar no Senhor e crer na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E essa profecia de Daniel, ela se cumpriu, irmão, literalmente. E essa profecia, ela vem se cumprindo até os dias de hoje. Lá em Daniel, capítulo 2, irmão, ali, Nabucodonosor, ele vê uma imagem. Porque ali, irmão, fala da glória daqueles reinos, né? A primeira coisa que Daniel vê naquela imagem, irmão, é uma cabeça de ouro, né? Isso fala da glória daquele reino. Era um reino glorioso, brilhante, resplandecente, né? Porque nós sabemos que o ouro tem um grande valor. O segundo, irmão, Médio-Persa, na estalta que Nabucodonosor viu no seu sonho, em Daniel capítulo 2, os peitos e os braços eram de prata. Nós sabemos que a prata é um metal de valor inferior. E braços e peitos e braços, né, de prata. Então, irmão, nós sabemos que tinha ali dois braços na estátua que representavam o Império Médio e a Pérsia, né? Média e a Pérsia, dois braços. E o Império Grego, que é o ventre e os quadris de cobre, né? O metal ainda inferior, então fala que era uma glória inferior. E depois o quarto império, que em Daniel capítulo 2 também é representado pelo ferro, que é Roma, oriental e ocidental. Nós sabemos que hoje não existe mais a Roma oriental, somente a Roma ocidental, né, que foi reduzida a um império pequeno, né, que nós conhecemos hoje, né, principalmente o poder religioso ali, o Vaticano. E Roma, irmão, se tornou ali um país pequeno. Roma, irmão, tinha dominado toda a Europa. Então hoje ela está reduzida. Por isso, irmão, que Daniel vê os dedos ali daquela imagem, daquela estátua, como ferro e barro, porque Roma ela teve que fazer aliança com nações inferiores, né? Nações pequenas, se misturou com barro. E nós sabemos também, irmão, que o barro é uma referência ao homem. E o lodo é referência ao pecado. Nós sabemos que vai ser um reino pecaminoso. E até os dias de hoje, irmão, essas 10 divisões da Europa, representadas pelos 10 dedos da imagem, os 10 chifres do animal terrível que Daniel vê, da besta, né? A palavra besta vem do grego, bérion, que significa aquele que fere, aquele que não tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa refletir, irmão, sobre essa palavra. Entender que o nosso Deus, irmão, Ele sabe de todas as coisas. Nós temos visto muitas coisas acontecendo, mas Jesus, Ele disse, né, que era necessário que todas essas coisas acontecessem, né? E para a gente olhar para o céu e ter a certeza que está próximo à nossa redenção. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo. Deus te abençoe.